Muito boa noite a todos. Espero encontrá-los bem, com saúde, em paz e que, acima de tudo, tenhamos aí mais uma oportunidade de dividir momentos nesse final já de ano que nos encontramos e falar a respeito de um tema muito importante relacionado às nossas vidas. No capítulo 12, o item 5, os inimigos desencarnados. Bem, para falarmos sobre inimigos desencarnados, isso significa que nós já temos algum conhecimento em relação à doutrina, obviamente. Primeiro, porque vamos falar de desencarnados, e segundo, porque há algum motivo para termos esses inimigos. Então, o que nos ocorre é que sabemos da pluralidade das existências, então acreditamos nisso, temos mais de uma vida, várias, inúmeras existências, e que essas existências foram marcadas por atitudes positivas, outras nem tanto. Plantamos muitas sementes e temos colhido dessas sementes, assim como tem sido nessa própria existência, na atual. Então, para falarmos dos inimigos desencarnados, nós já sabemos que temos essas questões e que essas relações com o mundo espiritual são de fato, são efetivas e que nos influenciam, como já diz nos livros dos Espíritos, mais do que imaginamos. Então ele começa dessa forma: tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Bem, primeiro, esse estado de coisas não é para ser eterno. Nós fomos feitos para evoluir, para crescer, para melhorar, enfim, para ir ao caminho da perfeição. Então, tanto nós como aqueles que nos são desafetos, estamos todos trilhando o mesmo caminho. Agora, afinal de contas, o que são esses desafetos? Será que são só os outros? Ou será que também somos desafetos? Então, essa é a primeira questão do nosso posicionamento em relação à vida, às outras pessoas e àqueles que talvez hoje estejam no nosso caminho, junto de nós, debaixo do mesmo teto, ou se não estão debaixo do mesmo teto, talvez um dia estarão, fazem parte, de repente, no meio da nossa caminhada, nós nos encontramos, reencontramos essas almas, enfim, vamos rever, vamos nos reconciliar, porque antes de mais nada, além de todo mal há de passar, nós também já deixamos isso pré-estabelecido como parte da nossa missão aqui. Não é por acaso. Nada disso, inclusive, que temos passado, que temos assistido, tem ocorrido de forma aleatória. Tudo tem um motivo, tem um início, um meio e um fim. São fases. E nós temos visto muito presentemente essa questão dessa roda que gira e que vai e volta, mas que caminha, mas que tem o sentido de evoluir, de crescer, de melhorar. Esse é o caminho da regeneração que o mestre tanto nos ensinou, no sentido de que, a iniciar as nossas primeiras falhas, vamos dizer, os nossos equívocos, em relação a esses ditos inimigos,
elas precisam ser sanadas. Elas precisam, é claro que nós não vamos alterar o passado, mas podemos dar novos passos. E ele continua: sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de deixar a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio muito além do túmulo. Vejam como isso é complexo, né? Porque a partir do momento que a vingança se perpetua, haverá sempre algo a ser resolvido, algo a ser tratado, algo a ser reatado, e não vai ficar sem solução. Tudo precisa ser solucionado. Então, já que estamos nesse entendimento, já que adquirimos um pouco mais de maturidade espiritual, vamos aproveitar para realmente sanar do que seja da nossa parte essas questões com o inimigo, talvez seja um desencarnado. Aí vamos perguntar, mas como que eu vou saber, né? Nós não estamos falando necessariamente de uma comunicação ligada diretamente aos espíritos. Nós sabemos que isso ocorre para aqueles que têm ou vidência ou que têm alguma faculdade que possibilite, vamos dizer assim, enxergar além. Isso fica muito mais notório, né? Mas nós não precisamos saber, porque há essa real influência daqueles que muitas vezes não nos querem bem. Agora, cabe ressaltar aqui, meus amigos, uma questão muito séria, que é simples assim. Na verdade, nós não somos vítimas. Talvez nesse momento estejamos agindo corretamente, agindo bem, buscando melhorar-se, buscando novos caminhos, porém, talvez nem sempre tenhamos sido assim. Então, tudo que nos advém tem um motivo. Agora eu vou perguntar, mas então quer dizer que eu vou ficar nessa situação ad eternum? Eu dependo do perdão do outro? Em parte nós dependemos sim, mas temos que fazer a nossa parte. Olhemos o Cristo como ele fez. Claro que ele, na sua infinita sabedoria e perfeição, tinha todas as ferramentas para agir de uma forma já que faz parte do ser, dessa perfeição. Então ele nem sequer perdoa, porque ele nem sequer se fere ou se magoa. Ele já consegue sublimar tudo isso antes mesmo de que nós tenhamos iniciado qualquer coisa, né? São outros passos, mas nós estamos neste caminho. Então vamos persegui-lo, vamos nesta direção, porque é essa a nossa missão. E aqui na pergunta 469, em relação a esses espíritos, ele pergunta: por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Quer dizer que se eu tenho esse envolvimento, essas questões, como é que eu posso, além das minhas atitudes, neutralizar isso, me afastar? Ele responde: fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência de espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Quer dizer, há uma influência, uma força muito grande, porque estamos no mundo de provas e expiações, temos uma frequência que ainda não é a ideal. Então, há de se fazer esse esforço
não deixa de ser, sim, em alguns momentos, uma luta, né? É uma luta que temos que ser bravos nesse enfrentamento. No enfrentamento que eu quero dizer, um enfrentamento de amor, um enfrentamento de fé, de coragem, de esperança, para que o que é bom e o bem sobrepujem o mal. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam a sua questão por fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Ele está aí, realmente, nos nossos ouvidos, no nosso pensamento, principalmente em momentos em que estamos mais suscetíveis, que estamos enfraquecidos. Nós estamos numa fase, num momento bastante delicado, que nos exige fortaleza, por um lado, mas também precisamos da fé. Por isso é importante orar, vigiar, agradecer e, ao mesmo tempo, pedir a Deus essa força, né? Porque nós temos, sim, um turbilhão de forças em torno de nós, mas nós também fazemos parte desse turbilhão, nós também somos energia vibrando o tempo todo. Então, nós somos responsáveis pela nossa. E a partir do momento que eu tenho uma energia mais positiva, em que eu consigo ir além daquilo que, como ele diz aqui, né? Dos maus pensamentos, daquilo que me suscita ideias talvez não muito boas, ideias que baixam a nossa guarda, o nosso amor próprio, muitas vezes, enfim. Exige de nós, sim, um esforço. E Deus tem a possibilidade e nos traz essa energia. Basta nos conectarmos um pouco com Ele. Desconectar desses irmãos, desses irmãozinhos, e ao mesmo tempo assumirmos que temos parte dessa responsabilidade. Claro que não levar isso como um fardo, não se trata disso, mas levar algo como lição a ser aprendida e dar novo significado, ressignificar esses momentos em que nos equivocamos. E ele nos trata aqui também, nós temos nas palavras de vida eterna, que eu gosto de trazer muitas vezes uma dessas passagens aqui de Chico Xavier, né? Na verdade, são as palavras de Emmanuel, psicografadas pelo Chico, que ele nos diz: perante os inimigos, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, mesmo que ele seja, entre aspas, invisível, né? Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos conceitos e preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Afinal de contas, não sabemos se o nosso adversário tem, ou tinha, ou teve razão para tal. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizarmos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho que a vida nos situou.
Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores dos nossos atos. Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, afinal de contas ele teve muitos inimigos. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra, com eles e junto deles. Então, ele esteve sempre presente e junto aos seus inimigos em todos os momentos. Perdoou-os, inclusive, e sem motivo algum para tê-los. Aí, o que prevalecia era a falta de entendimento nosso, entendimento humano das palavras dele. Então, meus amigos, que nós possamos aproveitar este momento próximo de Natal, de nos reconciliarmos com aqueles que estão próximos de nós, encarnados ou desencarnados, se temos e sentimos essas influências, que nós possamos oferecer o melhor de nós, que nós possamos oferecer uma energia positiva a todos os nossos irmãos e nos preparar para esse momento de reconciliação. Afinal de contas, para reconciliarmos, nós temos que estar preparados, nós temos que estar bem, nós temos que estar receptivos. Então, é esse o momento. Vamos aproveitar que após esse ano de tantos desafios, de tantas mudanças e de tantos pormenores que sequer imaginávamos que transformaram tantas vidas, fique a lição e que nós possamos, diante disso tudo, renunciar a pequenos caprichos muitas vezes que temos, que possamos ter sentimentos maiores e dar o real valor às coisas, dar o real valor às pessoas, inclusive no respeito mútuo ao convívio, nos cuidando mutuamente, com os cuidados que estamos sendo orientados, para que nós possamos, ao longo da nossa existência, que ela seja marcada por atitudes positivas, que as nossas colheitas sejam mais positivas. Então eu desejo a vocês de todo o coração esse excelente final de ano, um excelente Natal. Ele é distinto dessa vez, mas o Cristo está conosco da mesma forma e sabemos que esse é um momento muito crítico, também muito luminoso do nosso planeta, porque é o início já começou, né, a regeneração. Então que nós estejamos empenhados e que façamos parte desse momento de mudança, que nós estejamos agregados a essa força do Mestre e compartilhemos desse amor todo por um mundo melhor, por mais fraternidade, e que no futuro não venhamos mais sequer a ter que mencionar e lembrar que há inimigos, nem de nossa parte, nem de qualquer outro. Que essa palavra fique só uma lembrança de um passado, de um mundo que um dia vivemos, de uma história que partilhamos e que seja uma grande forma imensa de aprendizado. Um grande abraço a todos, muita luz, muita paz e que em breve estejamos todos unidos e firmes no nosso propósito. Muito obrigada.